Bom, boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando aqui na nossa IPP-TV, a sua e a minha, a nossa TV missionária. Estamos com mais um programa, o programa Teologia Descomplicada. É um programa para conhecermos mais de Deus, mais das verdades de Deus e seus propósitos, de uma maneira e de um jeito totalmente descomplicado. Depois que acabar aqui o programa, nós incentivamos a você assistir uma EPP de hoje, com o tema Amor. Eu acho que vai valer muito a pena vocês assistirem. Foi sensacional. O tema de hoje do nosso Teologia Descomplicada é um tema meio polêmico, mas um tema que precisa ser falado de uma maneira simples e descomplicada, para que nós possamos entender mais sobre esse tema, para que nós também possamos vivenciar o Evangelho de Cristo genuíno, sem nenhuma amarra e sem nenhum legalismo e também sem nenhuma idolatria em nosso coração. O tema de hoje é admiração ou idolatria? E nós convidamos uma pessoa super especial para falar sobre esse tema, é o seminarista Marcos Melo. Se vocês não conhecem, ele é casado com a Sara. Ele é seminarista da IPP pelo Seminário José Manuel da Conceição, o JMC, e ele também é o nosso diretor, ele é o diretor aqui da nossa TV. Então, boa tarde, Marcos, seja bem-vindo, tudo bem com você? Boa tarde, Samuel, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Nós te convidamos para que nos próximos minutos aí nós possamos refletir sobre esse tema que muitas vezes a gente acha que está longe de nós, né? Idolatria, a gente diz, eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem de escultura dentro da minha casa, né? Eu não adoro a outros deuses. Mas no decorrer da nossa conversa, nós vamos perceber que a idolatria é algo muito mais profundo, né? Muitas vezes nós admiramos tanto alguém, seja ele um pregador famoso, um cantor que está aí na mídia, e a gente acaba fazendo desta pessoa um verdadeiro ídolo. A gente passa a acreditar que aquela pessoa não tem nenhum defeito, que ela tem uma intimidade muito mais profunda com Deus do que nós, e isso pode ser muito perigoso para a nossa vida espiritual, não é, Samuel? Exatamente. Então, por isso que devemos falar sobre esse tema de forma simples, de forma sincera, e que possamos ter humildade em nosso coração para a gente buscar viver o mais genuinamente Cristo, né? Seguir os passos de Jesus Cristo. Então, não fique temeroso pelo tema, mas busque aprender mais e também se fazer uma análise da sua vida, assim como nós fazemos da nossa, para que possamos viver, de fato, em novidade de vida, viver, de fato, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Marcos, vamos para a gente começar o bate-papo, mas antes eu incentivo vocês a deixar no nosso chat aí, de onde você está assistindo a gente, se quiser deixar alguma ponderação sua ou algum tema que você acha que seria bom ser falado aqui. Quem sabe esse tema que você falar aqui, nos indicar, a gente vai escolher para falar. Então, fique aí à vontade, use o chat, abuse do chat e que você possa estar interagindo conosco aqui para que nossa conversa, nosso bate-papo seja bem mais vigoroso, tá bom? Marcos, a gente percebe que na história da humanidade, lá no primeiro século, segundo século, com Roma e os Césares, e foi uma das problematizações em relação ao cristianismo, que os Césares, os líderes lá de Roma, queriam que os cristãos adorassem o César. A gente vê esse culto à personalidade no mundo, por exemplo, em igrejas que não são cristãs de verdade, né, mas esse culto à personalidade. A gente vê, por exemplo, países que também têm essa visão de adorar o líder como se fosse um deus. E isso no contexto, lógico, mundano, né? Mas eu pergunto para você, existe idolatria a homens no meio cristão? Infelizmente, sim, Samuel. Essa é uma realidade que nos cerca, né? A gente acha que a idolatria a homens está muito longe de nós, muito longe da comunidade cristã, né? Até mesmo da teologia reformada. E, de fato, na prática, nós precisamos entender que muitos cristãos vivem nesta prática, né? Nós não estamos isentos deste culto às celebridades, né? Se podemos dizer assim. A gente tem a facilidade de fazer com que
evangelistas, líderes, pastores se tornem rapidamente celebridades no nosso meio, né? E aí, de repente, os nossos olhos ficam vislumbrados com tudo aquilo. A gente acha que aquela pessoa realmente está a um patamar acima de todos os outros, e nós olhamos e dizemos, nossa, que grande homem de Deus. Mas a minha reflexão com você nessa tarde é para que nós possamos identificar o que de fato é um sucesso ministerial. Será que o pastor que tem um sucesso ministerial é aquele que é mais conhecido? Será que o pastor que atrai multidões, ele tem algo de mais relevante do que um pastor de uma comunidade local, de uma igreja pequena? Será que o nosso comportamento como cristãos, que somos tão edificados por esses homens de Deus, está correto perante o próprio Deus? Será que nós temos tratado com sabedoria a nossa admiração por estes homens? Eu também quero que a gente reflita se nós estamos honrando os nossos líderes, né? Uma coisa muito certa é que nós podemos admirar homens de Deus, admirar como eles vivem com o Senhor, a sua dedicação ao estudo da palavra, né? É muito bonito ver pastores que derramam suas vidas mesmo no altar de Deus, que gastam tempo no estudo da sã doutrina e que expõem as Escrituras de maneira fiel. Isso é muito bonito de se ver e nós devemos honrá-lo e admirá-lo. Mas qual é o ponto em que essa admiração se torna uma idolatria? Um ídolo a gente pode definir como tudo aquilo que tira o lugar de Deus. E nós vemos em Gênesis 1, logo no início da nossa Bíblia, qual é a razão da existência, qual é o motivo de você estar vivo, de você estar aí hoje. O nosso motivo de existência é para dar glória a Deus. É isso que Gênesis nos mostra. E com a queda, o homem perdeu isso de vista. O homem passou a não dar glória a Deus e dar glória a outras coisas. E aí que entra a idolatria, né? Com a queda nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos de vista qual é o nosso propósito e nós temos 5 solas na Reforma Protestante que certamente você conhece, né? O sola fide, sola escritura, sola Christus, sola gratia, soli deo gloria. E se nós pudéssemos aqui definir qual é o sola mais importante, né? Nós poderíamos dizer que é o soli deo gloria, glória somente a Deus. É para isso que nós somos criados, é para isso que nós existimos, é para dar glória ao Senhor. E quando esta glória é retirada do Senhor e nós colocamos em homens, então nós cometemos este pecado da idolatria. E eu quero falar com você sobre um grande exemplo de como o pecado tirou o nosso coração dessa adoração a Deus e colocou na adoração aos homens. A gente vai colocar na tela aí o texto de Gênesis 11:4 e eu vou te convidar para ler comigo esse texto, que diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nós até destacamos aí o tornemos célebre o nosso nome. Nós deixamos em amarelo para você prestar atenção qual era a motivação daqueles homens naquele momento, qual era a motivação daquela construção. E de fato, a motivação daquele povo era fazer algo que fosse antidoxológico, ou seja, eles queriam tirar a glória de Deus para colocar a glória nos homens, eles queriam tornar o seu nome célebre. Essa era a preocupação deles, eles queriam se tornar conhecidos. E essa cultura de celebridade ainda se infiltra muito nos nossos dias hoje, infelizmente. Muitas vezes nós colocamos toda a nossa expectativa em homens, nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança em homens que são pecadores como eu e você. E esquecemos que existe um Deus que tudo pode fazer, que tem o universo nas suas mãos, e é Ele quem nós devemos dar toda a glória. E às vezes nós até
colocamos a nossa esperança em homens sérios, homens que de fato pregam a verdade, homens que possuem vida com Deus, que nós até conhecemos sua família, nós sabemos como ele é dentro de casa, conhecemos a sua conduta, mas nós somos especialistas em uma coisa, em tornar o bom em mal. E aí, essa admiração por esse homem de Deus, ela se torna uma idolatria. Nós esquecemos que este homem é pecador e também é falho. E muitas vezes nós nos frustramos quando vemos cometer algum deslize, seja ele de que grau for. Nós, então, deixamos de admirar esse homem e passamos a idolatrá-lo, né? Paul Washer tem uma frase muito forte que diz assim: não existem grandes homens de Deus. Por favor, acredite nisso. Existem apenas homens fracos e miseráveis, dependentes de um Deus grande e misericordioso. Essa é a frase de Paul Washer. Vou repetir para você. Ele diz assim: não existem grandes homens de Deus. Por favor, não acreditem nisso. Existem apenas homens fracos e miseráveis, dependentes de um Deus grande e misericordioso. O que Paul Washer quer dizer com essa frase? Ele quer dizer que atrás desses homens que estão tão eloquentes, falando a palavra com tanta sabedoria e com tanta veracidade, existe um Deus. E é este Deus que capacita este homem. É esse Deus que coloca as palavras na boca deste homem. E é esse Deus que merece receber a glória. Seja muito cuidadoso. A gente precisa entender, nesse tema de idolatria, de que não é aquilo que o homem faz em público que o define. Não é aquilo que nós vemos na TV, nós vemos no culto, que define se um homem tem uma vida com Deus ou não. O que o torna conhecido diante de Deus é a sua intimidade, é a sua vida em particular com o Senhor. E é muito fácil se parecer espiritual, seja nas redes sociais, seja no púlpito, né? Nós podemos tirar fotos, nós podemos encontrar meios de parecermos espirituais, mas a verdade é que o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor conhece como ninguém quais são os nossos pecados, quais são as nossas lutas, e é diante dele que nós devemos nos apresentar. Eu quero ler também com vocês o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 15 a 17, nós vamos colocar na tela e eu peço que você acompanhe comigo esse texto, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É muito bonito ver a atitude de Paulo nesse texto, né? Ele se coloca como o primeiro na fila dos pecadores. E talvez você se decepcione com essa informação, mas você precisa entender que todos os homens são pecadores. Todos os homens são pecadores. Isso desaponta muitas pessoas, né? Quando tem em sua mente uma visão de um pregador que é um super-homem espiritual. Você nem imagina que em algum momento ele vai cometer algum pecado, né? Mas esses pregadores são homens que têm muitas necessidades e lutam com muitos problemas, dos quais até você mesmo luta. E aqui Paulo se coloca como um destes homens, falho, pecador. E ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o maior dos pecadores. Mas é muito bonito que essa consciência de pecado do apóstolo, ela vem seguida de uma consciência da graça de Deus. Vamos ver novamente o texto na tela. Diz assim: mas por esta mesma razão, nós também destacamos aí em amarelo, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a misericórdia do Senhor o alcançou, que ele é um pecador, que ele é alguém miserável, carente do Senhor, e que tudo que há nele
vem do próprio Deus, é fruto de misericórdia, é fruto de graça. E ele termina o texto também de maneira muito bonita. Ele termina o texto dizendo assim, vamos colocar na tela aqui para você acompanhar com a gente. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a forma que ele termina esse texto, né? Dizendo, olha, eu sou pecador, eu fui alcançado pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor. E por isso, vocês podem observar a minha conduta, vocês podem ter em mim um espelho, mas tudo que eu fizer, tudo que vir de mim, tudo que vir de bom de mim, vem do Senhor. Não é obra das minhas mãos, não é obra do meu intelecto, não sou digno de nenhum louvor por isso, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. E somente Deus é o único merecedor de toda a honra e de toda a exaltação. Nossa, sensacional. Realmente a gente tem que levar essas questões todas em consideração para que a gente possa identificar em nosso coração se existe ou não idolatria. E, Marcos, eu tive vários exemplos, não só de personalidades, né, de pessoas famosas e tal, mas exemplos de mães com filhos, por exemplo. Mães afirmando que a razão da vida dela eram os filhos, ou os pais dizendo que a razão da vida deles era o filho. Isso é um tipo de idolatria. Isso é tirar Cristo do centro e colocar uma outra pessoa. Isso é idolatria. E até respondeu aqui uma pergunta da Eliane, falando que tem dificuldade em falar o que é idolatria. Então, irmã, essa é a base para a irmã entender de fato o que é idolatria, né? Muitos casais que vivem um para o outro, tirando Cristo do centro da vida, então isso aí também é idolatria. A gente tem que ficar muito, muito, muito atento com essas questões, né? O próprio João Calvino e também Agostinho de Hipona já falaram sobre a idolatria do coração. A gente tem que ficar, de fato, sempre alerta com essas questões. Mas, dando continuidade, Marcos, qual deve ser o nosso comportamento? Partindo desse entendimento seu, qual é o nosso comportamento? Qual é o comportamento do cristão? O primeiro deles, eu acho que é parar de enaltecer tanto a homens, né? Mais uma vez, eu quero deixar claro para você que é diferente de honrar aquelas pessoas que têm se esforçado e têm dedicado a sua vida ao Senhor. Não estou dizendo que você não deve honrá-lo por isso, mas a minha fala é para que você entenda que nós não devemos enaltecer homens, colocá-lo em um lugar superior a todos os outros, onde ele se torna uma divindade, né? Alguém inalcançável. Isso não deve ser uma prática nossa. E é muito presente mesmo no mundo midiático isso, e a responsabilidade disso acontecer é minha e sua. É daquele que se aproxima de alguém reconhecido e treme e acha que essa pessoa realmente tem algo de superior ao outro. Segundo posicionamento é para que você possa orar pelas pessoas que estão na grande mídia. É muito difícil conciliar essas duas coisas, ser famoso e ser humilde, porque tudo nessa experiência que a fama traz, ela confronta a humildade. E nós somos falhos, né? Nosso coração é enganoso e somos facilmente tentados quanto a isso. Então, é muito difícil obedecer ao mandamento de Romanos 12:3, que diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. É difícil obedecer esse mandamento quando você está exposto a um grande número de pessoas, quando tem muitas pessoas te aplaudindo, te dando atenção, te tietando, como a gente fala, né? Isso é difícil. Então, lembre-se de que não há grandes homens de Deus. O que existe são homens pequenos, dependentes de um Deus que é grandioso. Então, se você conhece um pregador, que certamente você conhece, né, deve estar aí na sua mente, alguém da nossa igreja, como o pastor Hernandes, por exemplo, que tem um grande alcance, que é admirado por tantas pessoas, eu te convido para que você possa colocá-lo na sua lista de orações, porque é muito difícil
que alguém com tanta responsabilidade, com tantos olhos voltados para ele, possa se manter fiel, humilde, como ele tem sido. Então, redobre as suas orações por homens como ele. Terceiro, ore também pelas pessoas que não estão na grande mídia. Você também deve conhecer pastores que não são conhecidos mundialmente, que não atraem uma multidão em suas pregações, mas que pregam a palavra com muita sabedoria e com muita verdade. Esses homens também são cheios do Espírito Santo, também têm dedicado as suas vidas na proclamação do Evangelho. E eu te convido que você também dedique tempo de oração a eles, porque assim as lutas são diferentes, né? De alguém que é mundialmente conhecido e de alguém que é pouco conhecido, mas ambos têm as suas lutas, ambos precisam estar cobertos de oração. E eu quero fazer aqui uma reflexão com você, por exemplo, de quantas vezes nós pecamos ao sermos atraídos por essas coisas, né? Nós anualmente realizamos conferências aqui de jovens, de adolescentes, e é impressionante vermos como conferências que possuem nomes muito conhecidos atraem muito mais público do que uma conferência que não tem pastores tão renomados assim. Por que será que isso acontece? Por que será que nós nos motivamos tanto a ir a um ambiente onde possui alguém que nós acompanhamos pelas redes sociais, que nós acompanhamos as pregações online, e nós não nos sentimos tão motivados a participar de conferências ou outros eventos em que possuem pessoas um pouco menos conhecidas, pastores que nós sabemos que pregam a palavra com fidelidade, que nos abençoam muito, mas que não estão na mídia. Por que será que isso acontece? Será que isso revela um coração idólatra? Quero que você reflita sobre isso. E, por fim, eu quero deixar claro aqui que o grande problema não está em alguém se tornar famoso, em alguém se tornar admirado. Isso não é problema nenhum. A Bíblia não diz assim, olha, é pecado que você seja famoso. É pecado que você tenha muitos seguidores nas suas redes sociais. Não é disso que a gente está falando. Mas nós não devemos usar a nossa influência, a fama, o reconhecimento para que possamos trazer glória para nós. Pelo contrário, precisamos usar qualquer relevância que você tenha em qualquer meio que você esteja inserido para fazer como Paulo, dizer, olha, eis aqui um pecador, alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor, a quem deve-se dar toda a honra e toda a glória. Então esses devem ser os nossos posicionamentos, né? Eu vou repetir para você que não acompanhou. Primeiro, nós devemos parar de enaltecer a homens, honrá-los, mas não colocá-los em pedestal. Segundo, nós precisamos orar pelas pessoas que exercem influência na grande mídia para que eles continuem se mantendo pessoas fiéis, homens comprometidos com a genuína palavra da verdade e com a humildade ensinada pelas Escrituras. Assim como devemos orar por aqueles pastores que não estão na grande mídia, não são tão conhecidos, mas têm se esforçado para se manter fiéis ao Senhor e manter a sua conduta perante Deus e perante os homens. Amém, amém. Realmente a gente tem que levar esses pontos em considerações para viver uma vida mais santa, uma vida que agrade a Deus e uma vida que a gente veja Deus agindo em pecadores, né? Deus usando pecadores. Mas, Marcos, eu quero te fazer uma outra pergunta. Existe um perigo na comparação? Sim. Quando nós vemos esses grandes pregadores, né, vemos que também muitas pessoas o utilizam como espelho e como um parâmetro. Veja bem, isso é muito bom, mas isso é muito perigoso. A partir do momento que você começa a se comparar com aquela pessoa, aquela blogueira, né, que tem milhões de seguidores e posta que todo dia ela leva uma vida perfeita, tira foto lendo a Bíblia, fazendo a devocional dela, e você começa a achar que Deus tem sido mais gracioso com ela do que com você. O nosso coração nos desvia muito do foco, né? Sempre coloca
para nós, à nossa frente, sempre os nossos olhos brilham para aquelas pessoas que demonstram ter algo mais do que nós. E muitas vezes esse algo é espiritual, né? Nós vemos uma espiritualidade em outro que não possuem dificuldades, né? Não possuem barreiras, quando na verdade o Evangelho de Cristo nos deixa claro que na nossa vida nós iremos passar por aflições, na nossa vida nós teremos dificuldades. Então você irá se frustrar se você acreditar que será um pregador famoso como algum outro que você tem em mente e achar que esse pregador não passa por dificuldades, que esse pregador não precisa ter joelho no chão diariamente para estar ali onde ele está. Não acredite no mundo das redes sociais, né? Tenha os seus pés firmes. As redes sociais nem sempre são realidades, são retratos de uma realidade. A Elyse Fitzpatrick, no seu livro Ídolos do Coração, fala que a adoração a ídolos é o motivo do nosso descontentamento e de nossa desobediência a Deus. Quando nós temos ídolos e passamos a achar que a vida deles é um mar de rosas e a nossa vida é um mar de turbulências, o nosso coração se torna descontente, né? E nós passamos a desobedecer ao Senhor. Então precisamos ter em mente também que a grande maioria das profissões, elas não nos trarão glamour, né? Você provavelmente será uma bênção no seu trabalho, irá alcançar muitas pessoas, irá falar de Deus com intrepidez, mas não será reconhecido mundialmente por isso, né? Não terá fãs aos seus pés pelo que você tem feito. A gente não conhece aqui o gari mais famoso, né? A gente não conhece o contador mais famoso do Brasil, mas a gente conhece quem é o pregador mais famoso. A gente conhece quem é o ator mais conhecido da mídia. E isso traz uma frustração para as pessoas que possuem outros tipos de profissão que não estão com as lentes voltadas para ela, né? Então a comparação tem todos esses perigos que nós abordamos aqui. Que legal, Marcos. Você falando aí, eu estava lembrando aqui na minha mente de um livro de Ronaldo Lidório, Missões, o Desafio Continua, e ele fala uma coisa excepcional no livro. Eu vou parafrasear, não vou lembrar de forma ipsis lit, mas vou parafrasear o que ele escreveu. Ele falou o seguinte, olha, a primeira coisa que a igreja deve entender que a missão principal dela, a primeira missão não é evangelizar, não é expandir, não é ser conhecida e famosa. A primeira missão da igreja é morrer. Morrer para as suas vontades e entender que deve estar nas mãos de Deus, que Ele vai guiar. E ele cita também uma pergunta que fizeram ao pastor George Miller, e ele fala assim, por que o seu ministério é tão abençoado, George Miller? Ele fala assim, porque George Miller morreu há alguns anos. A gente entender que, de fato, nós somos vasos na mão de Deus, do oleiro, e Ele que guia nossas vidas, Ele que direciona nossas vidas, e entender que, independente de onde eu esteja, o meu motivo principal de estar ali é para glorificar a Deus, é para viver o evangelho genuíno de Deus, servindo a Ele, falando dEle, fazendo o nome dEle conhecido. Esse é o nosso papel. Até a pregação do pastor Nilson ontem, né, no culto das 16h, falando sobre o papel principal da igreja, né, de nós como cristãos, fazer discípulos, ir onde nós estivermos, cumprir o propósito, cumprir a grande comissão que Deus nos direcionou. E, na verdade, nós também já falamos sobre isso aqui na Teologia Descomplicada. Se você quer conhecer mais um pouquinho sobre esse tema, corre lá no final, depois na playlist, e você vai encontrar lá todos os programas do Teologia Descomplicada. Marcos, muita gente comentando aqui, várias coisas legais. Tem gente de Rio Grande do Norte, Goianinha, tem gente de Teófilo Otoni ali em Minas Gerais, tem gente de Salvador, que legal, gente do município de Oliveira também, Minas Gerais, gente de Piracicaba aqui em São Paulo, né? Muito bom, irmãos, a sua participação. A gente também tem Marcela Mello, lá de Aracaju, tá ligadinha aqui com a gente. Tem gente de Sergipe, Instância ali.
Deus continue abençoando a vida de vocês, amados irmãos. Marcos, como cristãos, deveríamos nos perguntar se a criação de celebridades é coerente com a visão bíblica de sermos iguais diante de Deus e comparar as qualidades de uma pessoa admirada hoje com as qualidades que Deus valoriza. Você poderia nos falar mais deste contraste? Sim, isso vai bem complementar aquilo que nós comentamos no ponto anterior, né? As virtudes que a Bíblia nos apresentam é de que nós devemos admirar mulheres, como, por exemplo, uma mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Que é celebrada por sua força, por sua sabedoria, por sua dignidade, por sua diligência, gentileza, confiabilidade, entre outras características. Mas, muitas vezes, a mulher que é celebrada, né, é a mulher audaciosa, obstinada, chique, elegante, bem-sucedida, e a gente vê esse contraste muito, muito nítido na nossa sociedade, né? E nós, muitas vezes, colocamos os nossos olhos e a nossa admiração em valores que não são valores bíblicos. Os homens, por exemplo, em 1 Timóteo 3, diz que o homem que deve ser admirado é aquele que é equilibrado, sóbrio, gentil, tranquilo, hospitaleiro. E aí vem o contraste dessa admiração, porque o homem que é celebrado nesta geração é o homem que é conquistador, que é bem-sucedido, que é super em forma, que é elegante, né? E os valores ficam completamente deturpados e o nosso coração também passa a idolatrar pessoas que possuem essas características como se isso fosse algo digno de louvor, né? E o que a Bíblia nos apresenta é uma outra vertente. Agora, Samuel, eu queria também retornar a um ponto que nos foi falado, que nem sempre essas idolatrias são a essas pessoas da grande mídia, né? Pessoas super famosas, mas às vezes nós passamos a idolatrar homens dentro da nossa própria casa, né? Você comentou aqui um exemplo de uma mãe que idolatra o seu filho, né? E eu me lembrei do texto de Gênesis, de quando Raquel, em um momento de sua vida, retirou os seus olhos da adoração ao Senhor e passou a adorar a necessidade de ter um filho, né? Em Gênesis 30, no versículo 1, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. A partir daquele momento, as necessidades de Raquel se tornaram o seu ídolo, né? Ela disse: ou você me dar um filho, ou eu morrerei. Ela esqueceu do Deus provedor e achou que isso caberia a Jacó. E quantas vezes as mães, ou as mulheres solteiras, né, passam a idolatrar tanto um casamento. E aí esse casamento chega e ela passa a desejar muito um filho. Esse filho chega e ela passa a idolatrá-lo, a colocá-lo como o centro da sua vida, como o motivo da sua existência. E nós, mais uma vez, nos desviamos daquilo que falamos no começo do programa, de qual é o propósito principal do homem, que é dar a Deus toda glória. Nessa mesma história, nós vemos como Lia colocou o seu coração no seu marido, Jacó. Ela fala assim que agora eu tive mais um filho, no capítulo 29, né? Então, já que eu estou dando muitos filhos a Jacó, finalmente ele vai ver em mim a mulher dos sonhos dele, né? Finalmente ele vai se apaixonar mais por mim, e o ídolo dela era Jacó. Quantas vezes esposas também fazem do marido o seu ídolo, né? E tudo isso gera frustração em nós, tudo isso nos afasta do nosso propósito e retira o nosso coração da adoração somente ao Senhor. Marcos, você falando também, me lembrou do texto lá de 1 Coríntios, quando Paulo vai exortar a igreja, né, que estava em divisão, e a gente percebia que existiam várias facções, né, vários grupos voltados a um líder, né?
eu sou de tal, eu sou daquele outro. E a gente percebe que nessa atitude, a gente pode considerar também essa uma atitude de idolatria, né? Porque tira Deus do centro, né? Quem é o dono da igreja? E Paulo trabalha muito bem isso. Ele fala assim, ó, vocês são de tal pessoa, vocês são de tal pessoa, mas quem dá o crescimento é Deus. É Paulo trazendo à tona a realidade para aqueles irmãos que, olha, o foco de vocês está no lugar errado. Você está focado no líder tal, mas o seu foco deveria estar no Senhor dos Senhores, no poderoso, no Deus dos exércitos, que dá o crescimento da igreja. Então, isso é para nós pensarmos, irmãos. Devemos colocar realmente em nosso coração, nos voltarmos a isso, entendendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. E por ser Senhor de todas as coisas, nosso dever, nosso propósito é adorá-lo. Nosso propósito é fazer a vontade dele, que ele tem para nossas vidas. É nos debruçarmos, de fato, na palavra de Deus e conhecer profundamente a esse Deus maravilhoso que nos transportou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. É entender que um dia estávamos mortos nos delitos e pecados e hoje nós temos vida e vida com abundância. E hoje nós temos agora um direcionamento, um propósito para a nossa vida. Glória a Deus por todas as suas bênçãos em nós, apesar de nós, né? Marcos, me tira uma dúvida. Você falou muito sobre essa questão da idolatria que existe, infelizmente, no coração de muitos cristãos e no meio cristão, na verdade, né? A idolatria. A gente viu os perigos da comparação, né? Com uma pessoa com a outra. A gente viu quais são os princípios bíblicos, como a Bíblia nos mostra o homem e a mulher, e o perigo da gente se igualar, querer ser visto como as pessoas no mundo, né? E aí eu pergunto para você, qual a sua análise quanto ao mundo gospel? Eu realmente acredito que nós somos os responsáveis pelo mundo gospel ter se tornado esse mercado que ele é, né? Porque a nossa admiração a homens ganhou uma proporção tão grande que estes homens tão admirados, tão elogiados e tão aplaudidos tomaram isso para si e se colocaram nesse pedestal. Nós vemos hoje um cenário muito triste na música, por exemplo, onde cantores lançam CDs que têm os seus rostos na capa e fazem bonecos, por exemplo, com o seu próprio rosto, fazem camisetas e fazem do seu nome uma marca, né? Isso vai muito de encontro ao que as Escrituras nos ensinam sobre humildade. Lucas 14:11 diz que, pois todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Nós chegamos ao nível de que existem pastores, vemos pastores em grandes mega conferências andando com guarda-costas do seu lado. Imagine quão distante do evangelho nós conseguimos chegar. Como nós nos deixamos nos iludir e nos vislumbrar com o palco, com as luzes, com os aplausos, né? Mas a mudança disso, né, você deve perguntar como a gente muda essa realidade, como esse cenário pode ser transformado. Isso deve começar em mim e em você. Precisamos começar a dar glória somente a Deus, né? A cumprir o primeiro mandamento. Nós precisamos honrar homens, mas não idolatrá-los. E eu já quero caminhar para uma mensagem final, acho que o nosso programa já está se encerrando, né? E dizer para você que nós não podemos esquecer que tudo que nós temos de bom vem de Deus. Êxodo 23 diz, não terás outros deuses além de mim. E esse mandamento nos exige uma devoção absoluta e exclusiva ao Senhor. Então é como se toda vez que o meu coração se voltasse a falsos mestres, a outros deuses, nós disséssemos assim, olha, Deus não é bom de verdade. Deus não é totalmente justo. Talvez esse homem aqui seja.
Deus não é totalmente amoroso, mas eu vejo neste homem aqui um amor fantástico. Deus talvez não seja totalmente santo, mas olha como esse homem consegue andar em santidade nessa terra tão difícil, né? Cheia de pecado. Nós precisamos encontrar outros deuses que nos preencham de alguma maneira, né? Isso é muito triste. Mas Jesus é aquele que pode nos satisfazer. Jesus é aquele que pode atender todas as nossas expectativas. Ele é aquele que nunca vai nos desamparar. Ele é aquele em que nunca vai nos decepcionar, em que nós nunca o veremos cometer ou se comportar de alguma forma que vá de encontro à imagem que criamos, né? Mas Cristo Jesus é o nosso modelo perfeito de homem. Deus é aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a colocarmos isso dentro do nosso coração, a não darmos lugar à idolatria a homens, que nós possamos identificar na nossa vida condutas que nos desviam do nosso propósito para o qual fomos criados. Só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. Glória a Deus por sua palavra, porque Ele tem nos guiado, né, nos direcionado. Muito obrigado, Marcos, pela sua disponibilidade de estar aqui falando conosco. A gente também agradece a participação dos nossos irmãos, o Leonardo Paulucci, a Amanda Barbosa está aqui com a gente, Áurea Hervera, o Ilma também está aqui, o Ilma... Odete também está aqui, muito obrigado. Edinalva Oliveira, Eliene, Eliana, o Ilma, muito obrigado também a Wanda sempre aqui conosco, muito obrigado pela sua participação também, Wanda. A Marcela Mello, a Ana Selma também estava conosco, Nilma também estava, Denilda, exatamente, Denilda, a gente tem que ter essa humildade e falar, nossa, eu não estava seguindo, não estava trilhando o caminho certo e eu preciso realmente modificar algumas coisas na minha vida. Isso é vida cristã. Isso é entender os propósitos de Deus, é nos aprofundar no conhecimento de Deus, para que nós possamos moldar a nossa vida segundo a vontade dEle, segundo a palavra dEle nos instrui, nos ensina, nos direciona. Muito obrigado, Adriano Cardoso, por suas ponderações aqui. Deus abençoe a sua vida. E que nós possamos estar sempre guiados pela palavra, porque é ela que nos dá vida, é ela que nos ilumina os olhos e os nossos corações e as nossas mentes para seguir os propósitos que Deus tem para nós. Gente, ficamos por aqui, mas a programação da IPP ela continua. Hoje, às 20 horas, teremos o Conexão com Deus e quem vai pregar hoje é o pastor Hernandes Dias Lopes, com um tema super importante, os 5 pilares da reforma protestante. Se você ainda não se inscreveu, creio que ainda tem vagas para o culto presencial. Se não se inscreveu ou se não é daqui de São Paulo, nós estaremos transmitindo esse culto, especialmente para que você aprenda mais da palavra e participe do culto conosco. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos o Manhã IPP com a Lídia Dickel e também o Pedro Cera, com um tema super especial. O tema vai ser coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o nosso coração da idolatria, que Deus nos direcione para os propósitos que Ele tem para nós. Uma ótima semana.